Olá, queridos amigos. Estamos aqui para mais um vídeo do amplificador. Eu hoje vou falar aqui sobre o filtro de entrada, ok? Filtro passa baixo e filtro passa alto. Embora possa parecer relativamente simples, não é muito complicado, mas existe aqui algumas questões sobre as quais eu queria falar aqui hoje, dar aqui algumas dicas. Bom, eu queria agradecer às pessoas que têm seguido aqui os vídeos. Eu tenho estado a fazer este projeto de uma forma relativamente simples, sem entrar aqui em grandes pormenores. Todas estas questões analisadas muito a fundo seriam muito complexas. Eu também vou passando conhecimento dentro daquilo que sei e ao nível que sei, como é óbvio, não posso ir além disso. Mas aqui eu estava a tentar de uma forma, portanto, uma forma simples, projetarmos aqui o nosso amplificador e a ver se no fim podemos montar aqui um amplificador. Eu tenho estado aí a pensar, em retirar os comentários dos vídeos, ok? Ainda não o fiz, em consideração alguns amigos que seguem o canal desde o início e têm dado feedback. Eu tenho recebido muitos comentários desagradáveis, ok? Alguns até de partes inesperadas, mas eu não tenho problemas nenhuns quando alguém me diz que algo que estou a fazer está mal, ou que demonstra que está mal. Estamos aqui para aprender. Agora, o comentário gratuito, tipo a sua didática é horrível, nada disso está certo, são comentários que não trazem qualquer benefício, quer dizer, para o canal. Não faz sentido. Eu sinceramente estou a pensar nisso, não o fiz ainda em consideração aos amigos que seguem o canal desde o início, e não o fiz por esse motivo. Mas pronto, vamos passar então aqui, vamos deixar isso para depois. Portanto, nós temos aqui um filtro. Este é o filtro passa baixo, que impede que altas frequências, portanto, entrem no amplificador. Portanto, só vão passar as baixas frequências. É um filtro RC. E aqui temos um filtro passa alto, ok? Aqui vamos cortar as frequências muito baixas, abaixo dos 20 Hz. Bom, nós sabemos que as caixas têm uma resposta, algumas de 20 Hz a 20 kHz ou de 40 Hz. Frequências muito baixas também não é bom para as caixas, ok? Elas não conseguem reproduzir, nós não ouvimos, e não é realmente bom. Agora a questão é, se nós quisermos ter uma resposta de 20 Hz a 20 kHz, nós não vamos poder projetar estes filtros para eles começarem a cortar precisamente ali ou seja, para ter uma frequência de corte nos 20 kHz e nos 20 Hz, porque se fizermos isso vamos entrar dentro da banda de áudio. Este filtro, o filtro passa alto, eu costumo colocar com uma frequência de corte de 2 Hz, ok? Porque assim, quando chegarmos a 20 Hz, já não vai haver atenuação do sinal de entrada. O filtro aqui passa baixo, eu também coloco para uma frequência muito superior a 20 kHz. Eu coloco este filtro para 200 kHz aqui, ok? Pronto, o objetivo dele é impedir altas frequências, mas se nós baixarmos um pouco a frequência deste filtro, vamos começar a entrar dentro da gama de áudio. Portanto, eu seleciono aqui uma década além dos 20 kHz e uma década abaixo dos 20 Hz. Depois há aqui uma questão, eu já falei isso noutros vídeos, tem que ver com o slow rate. Quando a gente vê o slow rate, o tempo de resposta do amplificador, o que interessa é sem as constantes de tempo aqui do filtro, ok? Eu normalmente vejo isso com o meu filtro, porque sei que o meu filtro não está a limitar o slow rate, mas se este filtro estiver por uma frequência relativamente baixa, ele pode limitar o slow rate, digamos assim, mas não vai limitar tanto o slow rate, digamos, interno aqui do amplificador. Se eu colocar aqui um sinal rápido, o amplificador pode ter até um slow rate rápido, ok? Agora, se eu colocar aqui na entrada, vai sofrer o efeito aqui do filtro. Eu não sei se era
Eu penso que sim. Na revista da Electra, eles muitas vezes mediam o slow rate do amplificador sem o filtro de entrada, porque este filtro vai afetar o slow rate. Podemos perguntar se isso é crítico. Não, não é crítico, desde que não estejamos a entrar dentro dos slow rates que nós precisamos para reproduzir sinais de alta frequência, ok? E isso não vai acontecer se selecionarmos uma frequência acima, portanto, dos 20 kHz. Bom, eu tenho aqui algumas fórmulas que nos vão ajudar, ok? Bom, aqui a frequência de corte, portanto, a fórmula é esta fórmula que temos aqui, 1 sobre 2 πRC. Nesta frequência, portanto, é a frequência onde o ganho cai menos 3 dB, ok? Alguns aqui assim, menos 3 dB. Bom, se nós selecionarmos as resistências, agora temos aqui duas incógnitas. Temos a resistência e o condensador, vamos ter que fixar uma delas. Isto é uma das coisas importantes que eu queria falar. Bom, é assim, esta resistência que temos aqui do filtro passa abaixo, ela fica em série com a entrada do amplificador. Eu já falei disto aí noutro vídeo, há um estudo sobre o impacto desta resistência em série com a entrada do amplificador. Quanto maior for esta resistência, ela vai introduzir destrução, ok? Tem esse estudo no livro do Dr. Douglas, podem procurar lá. O estudo não é meu, ok? Portanto, resistências aqui de valor elevado não é boa ideia, não é boa prática. Okay? Por isso eu gosto de ter aqui resistências baixas e atacar até o amplificador com o pré. Este é um dos motivos, mas pronto. Um valor aqui entre 330 e 1 kΩ são valores típicos, ou até um K5, são valores típicos que nós vemos. Este é um valor que eu costumo usar, ou 560 ou 330, são valores típicos que eu costumo usar. Tendo a resistência definida, podemos calcular o condensador com esta forma. Portanto, esta forma é a mesma que temos aqui, simplesmente foi resolvida em ordem OC. Aqui é a frequência de corte. Portanto, aqui eu já fiz as contas, ok? Com uma resistência de 560, vamos ter um condensador de 1.5 nanofarads para uma frequência de corte de 200 kHz, ok? Depois, aqui o filtro de entrada, aqui é outra questão. Aqui eu também prefiro selecionar a resistência, ok? Esta resistência, se tiver um valor muito reduzido, vamos pôr 3 kΩ, o que vai acontecer é que depois a fonte que está a atacar aqui o amplificador também vai ter uma atenuação, porque apanha aqui uma impedância baixa. Tipicamente esta resistência anda aí nos 10 kΩ, dos 10 até aos 56 kΩ. E depois tem outra coisa, é que se a resistência for muito baixa, vamos precisar aqui de um condensador de valor elevado. E estes condensadores, eu gosto de utilizar condensadores não polarizados, poliéster, polipropileno, desse tipo de condensadores, e começam a ser muito volumosos. Portanto, isto é um valor típico. Se viermos aqui a esta fórmula também e colocarmos aqui o valor da resistência para uma frequência de 2 Hz, ou seja, eu aqui selecionei neste 200 kHz, ok? 200 kHz aqui, e neste aqui eu selecionei 2 Hz, ok? Pronto. Basicamente, o que acontece é que nós queremos ter uma resposta plana, ok? De 20 Hz a 20 kHz, portanto não convém pôr o filtro mesmo em cima dos 20 kHz. Eu aqui meti os 200 kHz e aqui 2 Hz. Se fizermos as contas, com 33 kΩ vamos ter aqui uma resistência um condensador de 2.4, eu aqui selecionei 2.2 micros, ok? E basicamente o filtro estaria, portanto, projetado. Existe uma questão aqui muito importante, que eu já falei aí a nível do offset. Estas duas resistências, esta resistência e esta resistência, elas devem ter o mesmo valor.
para minimizar o offset. Na realidade pode não ser esse o valor ideal, ou seja, elas serem mesmo iguais, porque os transistores vão ser diferentes e vai haver sempre aqui um pequenino offset. Nesse caso eu aconselho a mexer nesta resistência, ok? Poderíamos mexer nesta, mas depois vai mexer aqui no filtro e não é boa ideia, ok? Não vai mexer aqui nas frequências de corte do filtro. Portanto, um pequeno ajuste nesta resistência, sei lá, passar de colocar aqui uma resistência, por exemplo, de 27 kΩ, ok? De 27 kΩ e depois colocar aqui algo que nos permita ir até, por exemplo, sei lá, 35, ok? De 35 a 27, para podermos ter aqui algum ajuste. Mas, ao mexer nesta resistência, temos de ter algum cuidado. Portanto, se quisermos manter o ganho, vamos ter que mexer nesta resistência também. Bom, há aqui outra questão, por causa do slow rate. Se alguns de vocês quiserem testar o slow rate do vosso amplificador, podem testar injetando o sinal diretamente aqui, ok? Porque o filtro, sem dúvida, vai portanto, criar aqui uma limitação, um delay. Se tivermos com este tipo de frequências, ok, 200 kHz, não será um problema. Nós, por exemplo, aqui a constante tempo tal, que é igual a RC, portanto, quando temos um circuito RC deste tipo e aplicamos uma onda, eu até vou apagar agora aqui, aplicamos uma onda quadrada. Quando aplicamos uma onda quadrada na entrada, isto não é bem quadrado, mas pronto, vamos ter algo deste género, ok? E em tal RC vamos ter 63%, se não me engano, 63% do valor. Portanto, este RC, se nós calcularmos aqui para esta resistência e para este condensador, vai dar à volta de 700 nanosegundos, acho que anda à volta disso. Ou seja, vamos ter aqui um rise até aos 60 já de 700 nanos. Portanto, se for duas vezes este tal, que já estará aqui mais em cima, teremos 1.4 microsegundos, ok? Ou seja, quando eu coloco um sinal quadrado na entrada, ao fim de 1.4 microsegundos eu estaria aqui próximo, digamos assim, dos 80 ou 90%. 1.4 microsegundos, portanto, se o amplificador fosse gerar na saída um sinal de, sei lá, de menos 10 até 10, ok? De menos 10 até 10, 20 volts, aqui a diferença, ele demoraria sempre pelo menos 1.4 microsegundos. Isso ia logo limitar, digamos, o slow rate. Mas isso é a limitação do slow rate ao sinal de entrada, não do amplificador, ok? Porque se eu ligar aqui uma onda quadrada, eu vou ver aqui a resposta do amplificador. Eu, normalmente, no meu amplificador, eu faço o slow rate mesmo com o filtro, porque o tempo que eu tenho aqui é relativamente reduzido. Acho que ainda estou acima dos 200 kHz, portanto é um tempo aqui menor. Eu não estou limitado por filtro de entrada, ok? E pronto, basicamente era isto, amigos. Um videozinho aqui curtinho. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Um grande abraço, até à próxima.